8 horas 12 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo no Face, também no YouTube você pode acompanhar este programa agora ao vivo, daqui a pouco em podcast, logo mais 17 horas, meu caro Sérgio, tem reprise na Plena TV também, você pode, né, se ver logo mais. Tá bom. Tá aí, quem naturalmente também quiser, no melhor horário do dia aí, ouvir o podcast deste programa. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. O Aloysio preparou, né, todo o assunto para que fosse direcionado para o terceiro bloco, né? E como meu pai falava, né, meu filho, vê a cama que você está arrumando para deitar, forra um lençol direitinho, ou então você vai deitar numa cama de espinho. Aloysio forrou o lençol e eu que deitei ao invés de... Acabei tentando apurar mais o assunto, que seria no terceiro bloco, e a gente combinou então para reverter e fazer no segundo bloco. E eu te fiz a pergunta, para quem está chegando agora ou para quem está acompanhando o programa desde cedo, só vou refazer aqui a pergunta, claramente com todo esse conteúdo que você está apresentando de legado aí, né, nos últimos dias. A sua pretensão é qual? Olha, Cláudio, conforme eu disse, existe um grupo, aliás, já há bastante tempo as pessoas falam: Sérgio, por que você não se candidata novamente? E eu sempre fazendo aquele trabalho de bastidor. Fui presidente estadual do PMN, fui presidente municipal do PMN, fui candidato a deputado em 98, perdi a eleição, quando um garotinho foi governador, eu talvez fosse um dos maiores opositores a ele aqui em Campos. Isso, com certeza, me tirou voto. O próprio Arnaldo também estava aliado com ele. E aí, onde eu ia, eles iam lá e buscavam as pessoas e tiravam esse apoio de mim, enfim. Mas passou. E aí, eu tenho refletido muito. Eu estava até outro dia conversando com a Luísa pelo telefone. Eu estou com 64 anos, graças a Deus, com muita saúde. E gosto da vida pública e acredito na vida pública. Acredito que a gente tem muito a contribuir por essa cidade. E aí me deu aquele clique: Sérgio, por que você não mostra tudo o que você fez e por que você não tenta ser prefeito? Às vezes as pessoas... Ontem mesmo, eu estava caminhando... Só para esclarecer, esse clique foi anterior à nossa conversa. A nossa conversa... Antes, com certeza. Mas aí as pessoas, eu caminho, ontem mesmo, eu caminho toda manhã, aí o rapaz passou por mim, não me iludo com essas coisas, mas ele falou: prefeito, como é que tá? E aí, quando é que você tem... Quando é que você é candidato? Não tem, essas coisas não. Olha, quem me viu... A Luísa me viu prefeito, Beto me viu prefeito. Eu com 34 anos de idade, eu governei Campos com 30. Eu comecei a governar com 33, aí com uma semana de governo eu fiz 34 anos. De 34 a 37 eu governei. A mesma pessoa. A mesma idade de Vladimir. E a mesma de Rafael também. E a mesma de Rafael. E Beto me viu prefeito, eu era a mesma pessoa, não mudei nada, não envaideci, não vai ser agora, com 64 anos de idade, com todo o amadurecimento que eu tenho, que eu vou ficar vaidoso. Porque o cara me chamou de prefeito, porque ele diz que você tem que ser candidato. Eu acho, uma das coisas é resgatar a história do nosso governo, resgatar a memória do nosso governo, fazer um comparativo de como era a arrecadação da prefeitura no nosso período e como é atualmente, e que eu vejo que os gestores não estão pensando no futuro dessa cidade. Hoje o royalty está lá em cima. Hoje o royalty no mercado, o petróleo no mercado internacional está lá em cima. Mas até quando? Foram criando
equipamentos públicos nessa cidade, um quantitativo de equipamentos, que se esse royalty descer, não vai ter como manter. Vai ter que fechar muito posto de saúde, vai ter que fechar a escola, vai ter que fechar a creche. Então nós temos que pensar Campos do amanhã. E isso nós fizemos no nosso governo. Eu acho que esse comparativo é importante que a gente faça nesse momento. Agora, o futuro a Deus pertence. Vamos ver até o ano que vem as coisas se desdobrando. Eu estou ouvindo, estou sendo convidado, e estou no Cidadania, estou conversando, tem outros partidos me sondando também, e eu estou conversando, mas não afirmo, até porque não é momento de afirmar nada em termos de candidatura, mas também estou à disposição para isso. E com muita garra. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter. A gente já está no comparativo. Vamos inverter esses blocos. Vamos botar a projeção já de 2024 agora. E depois a gente fala do governo Vladimir, pacificação, da sessão de Bacelar de pacificação. O assunto se adiantou, vamos seguir o rumo. E tem muita pergunta aqui, Sérgio. Tem muita pergunta no grupo. Você deve ter visto, você faz parte do grupo também. Uhum. Tem várias perguntas boas. Tem aqui o José Souto Tostes, é advogado, e blogueiro. Coloca aqui, hoje está em São Paulo, né, mas morou em Miracema, conhece bem a região aqui. Eu morei em Campos no mandato dele, está falando do seu mandato como prefeito. Uhum. Regula com a minha idade, né? E lembro como a cidade era razoavelmente bem cuidada. Tenho acompanhado as pílulas diárias que ele faz. Prefeito, poderia fazer várias perguntas políticas. Sua relação com os garotinhos e outras mais, mas faria uma pergunta bem diferente, creio eu. O que o senhor fez como prefeito que hoje não faria caso voltasse a governar uma cidade? A escolha de secretários, aqueles que não podem ser demitidos, que erros são cometidos nessas escolhas? Olha... E é até bom que também volta um pouco o governo Rafael, né? Olha, Aloysio, veja bem, e aí na avaliação, José Souto, eu na avaliação popular, e feita através de pesquisa, saí com uma aprovação do nosso governo, nos 4 anos do nosso governo. Saí com o governo aprovado. Tanto que o garotinho insistiu para que eu subisse no palanque dele e apoiasse ele, eu apoiasse como candidato a prefeito. E eu que disse que não acreditava mais nele e não caminharia mais com ele naquele período. Como apoiou o governador contra Marcelo Alencar. Mas foi antes, 94. Sim. E ali já estava assim... Sim, mas se ele queria seu apoio para o governador, quer dizer que você era bem avaliado. Ah, sim, ele com não certeza. Queria o apoio do prefeito mal avaliado. Com certeza. E aí, qualquer secretário pode ser demitido. Claro que qualquer secretário pode ser demitido, desde que ele não esteja correspondendo à expectativa do prefeito. Agora, errar, todo mundo erra. Às vezes você erra na escolha da sua companheira. E aí hoje, no mundo moderno, você separa e aí casa novamente. A companheira pode chamar a mesma coisa de você, não raro. Não, verdade. Não, eu falo de você, Sérgio, de você, homem. Né? A recíproca, claro, a companheira e o companheiro também. A gente não pode ter como reação a esse absurdo que a gente está vendo na cidade de Campos. Né? Exatamente. Isso aí me deixa assim indignado, revoltado, isso que está acontecendo no país, no mundo, né? Mas em Campos, pelo amor de Deus. Está um absurdo, sim. E qual foi a outra pergunta que ele fez? O que fez eu não faria caso voltasse a governar a cidade. Olha, prefeito não faria. Olha, Luísio, eu não faria, por exemplo, eu acho que... Mas isso só fui ver depois. Se eu entendesse... porque eu sempre digo uma coisa, o prefeito ele tem que ter, ele é um pouco de psicólogo, ele tem que ouvir, ele é muito de juiz, muito de psicólogo, ouvir, captar, ter uma visão emocional do cenário que está se apresentando, não só política, racional, mas também
emocional, e aí eu teria refeito aquele governo, teria tirado muita gente que eu coloquei nos cargos de confiança e que fizeram o jogo do garotinho, que foram lá no bairro, foram lá no distrito e acataram o garotinho, gratos a mim, porque eles foram mantidos no cargo de confiança, mas foram lá para falar mal do governo. Eu acho que isso aí era uma coisa que eu tinha que ter refeito, e refeito urgente, e eu não fiz. E levei isso até o final, mesmo rompido com o garotinho, meu coração falou mais alto. E eu acho que nessas horas, infelizmente, não pode. Eu ficava pensando, pô, se eu for tirar fulano, que está falando mal do governo, que está fazendo o jogo de garotinho, porque ele vai voltar agora, a gente sabia que ele ia ganhar a prefeitura, se eu for tirar, mas aí ele vai passar fome, a família vai passar fome. Então, meu coração falou mais alto e eu mantive essas pessoas que falaram mal do governo, que ajudaram o garotinho a denegrir mais o nosso governo. Então, eu mudaria isso aí. Agora, no mais, secretário, a gente acerta, erra, a gente aposta nas pessoas, a gente tenta escolher os melhores quadros. Isso aí é natural, isso é inerente a qualquer gestor, seja no público e seja no privado. Quantas pessoas, você aqui do Grupo Folha da Manhã, Luiz, quantas pessoas você se decepcionou que você trouxe para trabalhar e que depois se afastou? Isso acontece em qualquer lugar. Mas acho que foi... Eu sempre separo uma coisa pessoal da coisa profissional, né? Não, mas eu estou falando em termos profissionais mesmo. Mas você não acha que Tô falando em relação à condição da Folha, decisão profissional, você pode não se entender profissionalmente com a pessoa, se entender pessoalmente e vice-versa. Sim. Uma coisa não está relacionada à outra. E você tem que saber separar isso. Claro. Mas, por exemplo, várias vezes durante o governo Rafael, a gente, só para terminar isso, tem perguntas aqui também, sobre isso, ele falou esse programa anunciou reformas administrativas, anunciou e tal, elas nunca vieram de fato. Marcão entrou, depois saiu, Abdo entrou, depois saiu, mas os nomes que não corresponderam, ele nunca tirou esses nomes. E morreu abraçado com eles. Né? Você não acha que... Qual o limite da coerência e da gratidão para a teimosia no administrador? Eu acho o seguinte, você pode ter gratidão, mas você, nas funções chaves, nas secretarias chaves, você tem que ter pessoas preparadas, competentes, capacitadas e que vão desenvolver o trabalho. Você tem como, de repente, colocar aquela pessoa numa outra atividade. Você tem que descobrir a vocação daquela pessoa e não colocá-lo como o primeiro escalão. Não colocá-lo como primeiro escalão que vai formar a sua equipe e que vai executar políticas públicas dentro daquela área onde você escolheu. Então, você tem gratidão? Mantém ele em outro cargo lá, onde seja que ele vá contribuir, mas que seja de menor importância. E ele não vai ficar desamparado. Vamos lá. Vocês pularam aí vocês pularam... Isso é uma ordem do... o Sérgio pulou primeiro, depois Nogueira acelerou aqui. Nogueira acelerou. 2024. 24. É muito cedo. São 1 ano e 8 meses, né? Pouco menos de 1 ano e 8 meses, é 1 ano e 3 semanas, hoje é dia 9, né? 1 ano e 3 semanas. 1 ano e 3 semanas. 1 ano, 7 meses e 3 semanas, perdão. 1 ano, 7 meses e 3 semanas. E 1 ano, 7 meses e 3 semanas, como diria Marco Maciel, vice-senador da República, vice-presidente Fernando Henrique nos 2 mandatos, tudo pode acontecer. Com certeza. Inclusive nada. Essa frase é sensacional. Marco Maciel é uma grande figura da República. Da República, um conservador de muito respeito. Né? É verdade. Podíamos ter mais conservadores como Marco Maciel. Pena que não os tenhamos hoje. Mas, enfim. Você está colocando aí a possibilidade, é cedo para a gente falar isso, até por todo cuidado com a legislação eleitoral, né, para que não seja configurada uma campanha extemporânea. Mas você está falando em retomar o que você talvez devesse ter feito. Você não pôde fazer porque a Constituição não permitia isso ainda
Quando você Eu poderia ter feito em 2000, ser candidato. Sim, foi um erro que eu cometi. Você já falou quando Arnaldo, mesmo sabendo que não ia ser vitorioso, mas fazer esse contraponto. Você falou que esse erro, estou retomando o que você falou. E você está pensando nisso agora. Como é que você está vendo esse cenário? Se você acha que, quer dizer, o seu objetivo, se você chegar lá mesmo e tudo acontecer, quer dizer, convenção, tem que combinar com os russos, né? Convenção e tal. Combinar com o povo, sobretudo com o povo. Não, mas tem que ter os russos antes do partido. Também. Não, porque sem partido... Não adianta. Não tem candidatura russa no Brasil. Uhum. Não tem como. Tem nos Estados Unidos? Tem. Nos Estados Unidos você pode se candidatar sem partido. No Brasil você não pode. É questão de legislação. Então tem os russos do partido antes. Mas enfim, o que você pretende se você chegar, passar por essas fases todas, em muito tempo, o que você pretende? Qual é o seu objetivo? Olha, primeiro, quando você fala que hoje nós temos em Campos em torno de 14% da população acima de 60 anos, tá? E nós temos uma geração que alcançou o meu governo, vamos botar aí, de 50 anos, eu estou falando abaixo dos 60 anos, de 50 anos, que alcançou o meu governo, que viu, por exemplo, como era a SEDAI em Campos. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Vamos ali em São João da Barra no verão agora. Ficou sem água. Você que tem casa lá em mas São eu tenho cisterna. Né? Você tem a vossa vantagem. Mas ali em São João da Barra estava sem água. Sim. Campos. E água de péssima qualidade. As mulheres reclamam que usa aquela água, o cabelo vira uma piaçada. Como era em Campos. Campos, antes da entrada dessa empresa que aí está, que foi no meu ponto de vista, uma atitude... Eu tenho um tripé que eu acho que eu deixei como legado importante. A universidade, quando eu desapropriei a área, a iniciativa das parcerias público-privada, para evitar que a prefeitura tivesse uma despesa constante, e aí a iniciativa privada, a gente faz a obra, mas ela continua mantendo aquela obra, então eu fiz muito isso, e também a questão do saneamento. Aloysio, nós tínhamos em Campos, com a SEDAI, 67% da população que tinha água nas torneiras, mas que eles diziam que era tratada, mas era maltratada, porque chegava amarela. Quando chegava, todo o esgoto era jogado no valão do rio. De 99 para cá, porque não no meu governo, eu dei a ordem de serviço em 96, o sindicato da SEDAI entrou na justiça, Garotinho abriu uma CPI da água, fez um relatório dizendo que aquilo foi armado, submeteu ao Tribunal de Contas, submeteram a todos os tribunais, a primeira instância da Justiça, a segunda instância da Justiça no Rio, ao STJ, ao STF, perderam em todas porque não tinha nenhum vício no edital de licitação. A SEDAI, quando queria, ela aumentava a água em Campos sem pedir autorização do prefeito. Ela ia lá e aumentava a água. Hoje não. Para aumentar a água e o esgoto, tem que pedir autorização ao prefeito. Isso aí foi contrato que eu deixei firmado. Aí a SEDAI esburacava a cidade. Eu quantas vezes liguei para o superintendente da SEDAI, era Alberto Mendes Gomes, da época, e falei com ele, me avisa pelo menos onde vocês estão fazendo os buracos, para eu tapar, porque a população me esculhamba. E ele não avisava. Então, por tudo que a SEDAI não fazia e não faz aqui na região, eu tirei a SEDAI através da Justiça e fiz uma concorrência pública, onde a SEDAI tirou o edital participar, e aí ganhou a água do Paraíba. Hoje nós temos 98% da população com água tratada e com água chegando em qualidade nas torneiras. E nós temos também, hoje, em torno de quase 80% a 90% da população com esgoto tratado. Então, nós estamos dos 5.570 municípios, nós estamos entre os 50 municípios melhores em saneamento no Brasil. E nós somos o terceiro do estado. Então, essas
coisas precisam ser lembradas e precisam ser levadas de coração. O que eu penso, por exemplo, quando você fala na juventude, quando você fala, olha, fazíamos e não fazem mais. Festival de teatro infantil, festival de teatro amador, fiz campeonato de futebol amador, campeonato na Baixada, que nós temos muito time de várzea, muito time amador. Sim. Fiz campeonato do futebol de Guarulhos. Antigamente o campeão da Barbante, né? O campeão da Baixada disputou com o campeão de Guarulhos, tudo com a participação do nosso governo. Nós fizemos os festivais de inverno com o Centro de Cultura Musical, que hoje tem a Orquestra na Vida, e a Orquestra na Vida veio depois, mas com o Centro de Cultura Musical fizemos várias parcerias e fizemos o Festival de Inverno que acabou. Isso tudo era para juventude, essas coisas tudo, teatro infantil, teatro amador, carnaval. Fizemos carnaval, tiramos o carnaval aqui da Beira Rio, porque existia muita reclamação dos comerciantes daqui do centro, e levamos o carnaval lá para Bartolomeu Lisandro, em Guarulhos, que foi um sucesso. Todo ano tinha carnaval. Meu Deus do céu, o sambódromo existe há 11 anos. Só foi o CEPOP, que só foi usado 5 anos. 5 anos. Em 11 anos foi usado 5 anos. Aí o prefeito... 100 milhões de reais. O prefeito Vladimir, faltando remédio nos postos, precisando reformar mais escolas, precisando reformar mais postos, botou lá quase 4 milhões para reformar o sambódromo. Para quê? Para nada? Nem o carnaval vai ter lá? Então, essas coisas que a gente tem que observar e falar para a população, eu acho que eu venho, entendeu, Luiz, para resgatar muita coisa séria e boa que aconteceu no nosso governo. O Paraíba hoje está cheio, mas quando ele esvazia, existem as ilhas. Nós fizemos ali naquelas ilhas, pegamos família e as famílias produziam olerícolas, produziam legumes naquelas ilhas e fizemos uma feira das ilhas. Além da feira da roça que já existia, fizemos a feira das ilhas. Nós tínhamos, por exemplo, 270 hortas comunitárias patrocinadas pela Petrobras. Como é que funcionava? O terreno baldio, a gente conversava com o dono do terreno baldio, chegava ali, isentava o terreno baldio de IPTU, fazia um contrato com ele, isentava de IPTU, e uma família carente ali daquela comunidade, perto daquele terreno baldio, ia lá, plantava. Aquela produção, uma parte ia para as escolas municipais, outra parte a gente distribuía para as famílias carentes e a outra parte era comercializada por essa família. Isso começou no primeiro governo Garotinho. Sim, pegamos 270, passamos para 400. Eu quero trocar, se me permite. Por que acabaram? Trocar o tempo. 2022. Você, de fato, você está no Cidadania e você... como a gente ressalvou aqui, tem uma série de coisas para acontecer, uma série de etapas a se cumprir, de ordem legal, para a gente poder falar até em pré-candidatura, né? Por enquanto, pode falar numa intenção. Uhum, né? Claro. Até porque estamos numa rádio, né? Temos que ser bastante ciosos em relação a isso. Até porque tem os russos também, né? Tem os russos, mas assim, tem a rádio. Eu estou brincando com você. Estou brincando. Porque... Claro, federal, com certeza, com certeza. Mas se tudo isso se cumprir com os russos, tal, papapá, a sua, uma eventual candidatura sua, em 2022, a prefeito... 2024. Perdão, 2024, obrigado. 2024, prefeito. Seria só para fazer esse contraponto, eu fiz isso, e isso, e isso atualmente não é feito? Não é pouco para dar musculatura a uma candidatura? O Aloysio, a uma eventual candidatura, perdão. O Aloysio, nós temos em Campos, já vai para aquilo que você falou, já vai para 2 anos e 3 meses de governo, uma arrecadação do ano passado 3 bi. Esse ano acredito que chegue a isso também. E nós temos ainda muitas escolas. O que existe tem que funcionar. Nós temos que avançar para a escola integral,
o horário integral de escolar. Na minha época tinha reforço escolar. Tem uma série de coisas que não estão acontecendo nessa cidade que precisam acontecer para essa cidade avançar. Eu penso assim, nós temos que avançar. Na época, quando a gente trouxe o gás para Campos, o gás era uma energia, ainda é uma energia importante, mas hoje a solução para as cidades é a gente avançar na sustentabilidade. Nós temos um potencial para energia fotovoltaica muito grande, nós temos para energia eólica muito grande. Então, o prefeito tem que ser o indutor. Como é que você atrai empresas? A questão tributária é fundamental, você pagar menos tributos, os empresários ficam de olho nisso, e com razão, porque a carga tributária é muito pesada sobre o empresariado nesse país. Isso precisa dessa reforma tributária, mas essa questão é importante. Agora, precisa de saneamento, porque o empresário quer uma cidade onde tenha saneamento, onde tem esgoto, onde tenha tratado, onde tenha água de qualidade, onde ele possa ser servido com a água, precisa de energia. E aí o mundo todo está buscando as energias alternativas. E essa discussão, e nós precisamos avançar para essa cidade. Deixamos a EMUT, a Empresa Municipal de Transporte, que hoje é o IMTT, para pensar o plano viário da cidade, para pensar a mobilidade urbana. Nós temos que pensar numa cidade e fazer um trabalho incentivando a população, levando isso para as escolas, onde a criançada cresça aprendendo isso, que é mais importante são os transportes coletivos, os transportes de massa, que está todo mundo botando seu carrinho na rua. Todo mundo, e assim, a Campos já está virando uma cidade insuportável em termos de trânsito. E quando nós levamos o Shopping Estrada, a rodoviária para lá, também pensávamos nisso, de não ficar ali, aqueles ônibus ali, parados ali, e só passar e circular, entendeu? Para não congestionar aquela área ali. Então nós precisamos ver, incentivar, nós já temos muitos trabalhadores em Campos, e aí o empresário ele quer um transporte coletivo de qualidade, que leve o trabalhador para o trabalho e que traga de volta. Entendeu? Muita gente reclama. Outro dia eu conversando com um frentista que mora em Goitacazes, ele falando, poxa, para mim, Sérgio, é uma dificuldade para eu vir para trabalhar de manhã cedinho no posto e ter que voltar depois. Então são coisas que são fundamentais, que a gente precisa realizar nessa cidade, que a gente tem como realizar e que não estão sendo resolvidas. É o meu ponto de vista. O transporte público realmente é um dos principais problemas da saúde também. Saúde melhorou muito, né? Saúde melhorou muito. Olha, tem visto muita reclamação. A questão das filas, não há mais leito empilhado no corredor, né? Isso... Eu vi uma filmagem de gente dormindo dentro do Ferreira Machado, tá aqui no celular. Gente dormindo dentro do chão do Ferreira Machado. Para acompanhar o paciente que estava lá. Tô falando paciente entulhado no corredor. Isso era uma assim, você via diariamente, pelo menos semanalmente. Levaram para o andar de cima. Tem que ver o corredor de cima. No próprio... Tem que visitar o corredor de cima. Não, acho que avanço na marcação de consultas houve. Nessa coisa do... Até porque a demanda que você tinha de... Demanda não, que você tinha de oferta de vídeo, antes era um negócio assim, todo dia você tinha... Hoje em dia, pelo menos no meu WhatsApp ou nas minhas redes, não vejo mais. Mas, enfim, transporte público é uma coisa que realmente precisa de solução. E não é um problema de agora, é um problema que já vem de algum tempo, né? É um problema que vem de algum tempo, com o negócio das vans, em competição, canibalizando o transporte dos ônibus, equacionar isso. Mas, Sérgio, vamos lá. Você tem o governo Vladimir, você falou, 2 anos e vai tendo o terceiro mês do terceiro ano, passando da metade do mandato, pouco mais da metade. Você tem uma ascensão fulgurante de outro político da cidade, meteórica, que é de Rodrigo Bacelar, o segundo mandato como deputado, chegando à presidência da LERJ. Ele foi relator, é advogado, ele foi relator do processo de impeachment de Wilson Witzel, com isso se cacifou junto ao governador Cláudio Castro, que foi eleito como vice de Witzel,
foi secretário de governo de Cláudio Castro. A gente sabe que Segovia é uma pasta musculada em qualquer governo, né? Seja ele federal, estadual, municipal. Se reelegeu, se afastou, se reelegeu deputado estadual, ajudou a eleger Castro no primeiro turno, muito também pela capilarização que a venda da SEDAI, que a gente falou aqui, no caso de Campos foi bem anterior, foi no seu governo, mas na maioria dos municípios fluminenses capitalizou de recursos o governo. Os Bacelar e os garotinhos têm problema desde os patriarcas, né? Não é um problema dessa segunda geração, ele está lá na Gênese. Então, aquele programa de rádio de Bacelar. Você lembra daquela história? Garotinho e Bacelar. Eu vejo garotinho. Você sabe da história? Não. Programa de eu gosto dessa história, é deliciosa. Garotinho dizia que era aberto o microfone para ligação, mas filtrava. Aí, Beto, liga aí falando que sei lá, José Antônio do Parque Prazeres. Eu sei. Aí entrou, fez a tiragem, quando pega o microfone, aqui não é José Antônio, não, aqui é Bacelar, seu pilantra. Eu não tive essa perspicácia do Bacelar. O garotinho, no início do governo dele, ele deu uma entrevista a repetidora da Globo era... TV Norte. TV Norte. Eu confundi até, me desculpa, ainda TV que foi para lá, para aquela região lá, a TV Norte. E aí o garotinho dando a entrevista, me esculhambando e tal, aí abriram, quem quisesse perguntar a ele, tal, eu liguei para lá, só que eu me identifiquei. Aí ele foi, não vou responder esse prefeito que fez isso, que fez aquilo. Nem quis que eu não deixou entrar no ar. Eu tinha que mudar meu nome também para entrar no ar. E depois, na hora... Vou pedir Beto para ligar. Mas eu errei, foi nisso. Só para dizer que, assim, que eu citei um caso engraçado, faz parte já do folclore político de Campos, e foi realmente muito engraçado. Só para dizer que a rixa é antiga. Uhum. Né? E Cláudio Castro tem os dois como aliados, pacificou isso, costurou por cima, e tem tido uma complexidade em fechar isso aqui na Câmara Municipal, onde Vladimir, usando a expressão de Brizola, você tinha... bem equilibrado, estava bem equilibrado. Marquinhos foi eleito presidente da Câmara por 13-12, 25 é a maioria mínima. Então, como também Fábio tentou ser reeleito presidente por 13-12, maioria mínima. Maicon Cruz assinou o termo para votar em Fábio, orou com o Fábio e votou Marquinhos. Então, 13-12. Depois, isso se confirmou. Depois, Dandinho muda para oposição e fica 14-11. Esse acordo de pacificação existe, é feito entre os dois. Eu só falando, eu sei que você sabe, mas para o ouvinte entender. Uhum. E na costura municipal do acordo feito estadualmente, Nildo e Abdo costeia o alambrado, como diria o Brizola, costura em separado, e o governo volta a ter maioria. De novo, 13-12, que é a maioria mínima. E o grupo de oposição que fez Marquinho presidente e que quer espaço, que é normal, não devemos demonizar isso, né? Quer espaço no governo para poder consumar essa pacificação, se sente hoje enfraquecido, porque ele não tem mais a maioria por esse movimento separado de Nildo e de Abdo. E tenta negociar, né? E há impasses entre o que um pede, o que o outro quer, enfim. Como é que você, como político experiente, está vendo essa história toda? Eu contei ela porque ela tem vários ângulos, né? Como é que você está vendo? Olha, Luiz, o mérito do governador. O governador Cláudio Castro, no meu ponto de vista, ele tem sido muito hábil. E aí você pensa o seguinte,
Garotinho foi governador do Estado, Rosinha foi governadora do Estado, 8 anos de governo do Estado de 2 cidadãos da terra, Rosinha itaperunense, mas podemos considerá-la campista, né? E o Garotinho nasceu em Campos, na Lapa. E o que eles trouxeram para Campos? A cadeia de papel, e Rosinha botou aqueles alicerces ali para a ponte, mas não botou o tabuleiro da ponte. Depois o Sérgio Cabral, que foi apoiado por Garotinho e por Rosinha, que ganhou o governo do Estado, e que foi lá, botou o tabuleiro, e aí fez aquela homenagem a ela, botando o nome de Ponte Rosinha, mas aí não pela lei não pode fazer homenagem a uma pessoa viva, e aí a ponte é Leonel Brizola com justa razão. Mas, agora, o governador, aí eu volto àquilo que eu estava falando há pouco. Nessa entrevista que eu dei no sábado, o locutor perguntou assim, mas o que Vladimir está fazendo? O que eu estou vendo tudo é o governador que está fazendo. Ou uma pequena parceria, uma pequena parte que o prefeito está fazendo, que está tendo 3 bilhões de arrecadação, mas o HGG, o governo do Estado. Tapa-buraco, governo do Estado. Avenida asfaltamento das ruas, governo do Estado. Bairro legal, governo do Estado. E eu queria entender onde é que está colocando esse dinheiro. Aí eu vi, o que eu vi, que para mim visível, de coração, de visível, eu vi ele botar quase 4 bilhões lá no CEPOP, que não vai ter carnaval novamente lá. Então, eu queria entender. Agora, botou a folha em dia, mas foi o governador que ajudou de uma folha, no primeiro ano do governo. Então, botou a folha em dia que pegou atrasado do governo Rafael. Que pegou atrasado do governo Rafael, exatamente. Que pegou atrasado do governo Rafael, botou em dia, mas o governador ajudou com uma folha, que pagou uma folha. Então, o governador tem sido, assim, um parceiraço, um parceiro muito grande do município de Campos. Tem sido muito grande. E ele, habilmente, costurou, porque eu acho que essa briga, Luiz, não ajuda o município, não contribui com Campos. Eu, quando fui prefeito, na Câmara eram 21 vereadores. Eu tinha lá entre 17, 19 votos sempre maioria. Mas sabe como? No diálogo, no entendimento, sem confusão, sem briga, e ouvindo o vereador das reclamações que ele trazia da comunidade, e aí eu ia na certa fazer a obra que a comunidade estava precisando. Foi assim que fiz a obra da creche da comunidade da aldeia, construí a maior creche que existia em Campos na comunidade da aldeia, foi construída por mim. Construí posto de saúde lá em Lagoa das Pedras, construí posto de saúde lá em Sentinela do Imbé. E aí, enfim, eu estava ouvindo os reclamos dos vereadores e da população. Eu acho que esse diálogo, esse entendimento, ele vai se esgotar, até dito por Marquinhos Bacelar, que é o presidente da Câmara, que disse que não vai apoiar o Vladimir Garotinho de jeito nenhum. Então, eu acho que esse diálogo vai permanecer. Uma coisa é a governabilidade, eu acho que eles vão manter essa governabilidade e dentro assim, de independência. Eu já vi o Nildo, essa semana eu vi a postagem de Nildo fazendo um discurso lá na Câmara, reclamando da linha de Limão que está com buraco, reclamando de uma outra comunidade lá da Baixada que a estrada está esburacada. Então, apesar de ele ter indicado alguém no governo, eles estão fazendo as críticas e cobrando ao governo municipal isso que está acontecendo. Então, eu acho que até a eleição que vem, muita coisa vai mudar. Essa aliança é boa para a cidade. O governador tem feito assim, tem sido o prefeito de Campos, eu acho, ele tem ajudado muito mesmo a nossa cidade, e acho até que o Vladimir deveria reconhecer mais, falar mais sobre o governador. Eu faria isso, entendeu? Eu doei a área. O governador Nilo Batista fez ali em frente ao CSU de Guarulhos, o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania. Eu sempre enalteci o governador Nilo Batista, que a construção, nós éramos do meu partido, a construção foi feita por ele, mas a minha parte foi a doação da área, e ali tirar a carteira de identidade, registro civil, juizado de pequenas causas. né? CDC ali. Em foi frente obra, ao CSU. Em frente ao CSU. Foi obra do nosso governo. Foi obra que a gente trouxe para Campos. Então, eu acho que esse diálogo interessa à cidade, ao município.
O prefeito, ele na campanha, ele é candidato daquele grupo de alianças. Acabou a campanha, ele tem que se entender com todo mundo. Então eu acho que eu bato palmas para o governador por ele ter conseguido pacificar esses ânimos. Agora acho que na eleição do ano que vem muita coisa muda. Não, sem sombra de dúvida, uma coisa é arranjo de administração, outra coisa é arranjo eleitoral. São duas conversas diferentes. Pode até ser as mesmas, mas depende dos condicionantes. Agora, a gente falou um pouco aqui da eleição ao executivo. A amarração municipal desse acordo com a Câmara, com os vereadores que hoje são 12 vereadores de oposição, como é que gira isso? Né? Bastidor, né? Marquinho tá querendo, o grupo quer espaço. Inicialmente começou, o próprio Nildo confirmou isso na tribuna, né? Com Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Fundação dos Esportes. E Marquinho, depois que perdeu a maioria, quer dizer, não tem mais a força que, pelo menos momentaneamente, não tem a força que teve para se eleger. Quer indicar, qual que seja esse espaço? Quer indicar, ele indicar, quem ele quiser, para mostrar para o grupo que elegeu, eu tenho força. E o grupo de Vladimir, isso tudo forma-se bastidor, quer vetar alguns vereadores. A saber, sobretudo, Maicon Cruz, pela traição a Fábio, e porque bate muito em Marcelo Fério na educação. Maicon Cruz ele começou na educação com aquele Fernandes, foi do PDT. Ai, meu Deus. Pedro Fernandes. Pedro Fernandes, que participou do governo Witzel e foi preso. Né? Até antes disso, Maicon Cruz tinha duas candidaturas a vereador de São da Barra, não tinha se eleger, Itafona não tinha conseguido se eleger. Se elegeu a partir desse nicho que ele passou a explorar com o Pedro Fernandes na educação. Ele foi preso, bate muito, além de ter traído o acordo lá com o Fábio, bate muito na pasta que interessa. E Anderson de Matos, que também é muito ativo, né? O pastor da Universal e vereador, bate muito no governo, também é muito ativo. Né? Tem outras coisas também, aí tem, se Twin saísse e abrisse vaga para Cláudio Andrade, aí Rosinha não quereria Cláudio Andrade, porque Cláudio Andrade bateu muito nela na legislatura passada. Ou seja, o governo teria uns vetos a fazer nessa arrumação. Então, quer fechar algumas portas, e Marquinhos quereria porta aberta pelo menos até dezembro, que aí vence o ano, vira a moda eleição, né? E, enfim, e como essa coisa está enrolando, aí você bota a régua na mesa com as contas de Rosinha, tipo assim, Maquiavel, né? A pessoa não teme a outra pelo que faz, pelo mal que acha que pode fazer. Isso vale lá para Florença da Idade Média, vale para Campos de hoje. E tudo isso gira em torno de quê? Espaço para nominata. Se você é político, se você tem o seu grupo e você tem espaço para esse grupo, para manter esses cabos eleitorais, esses candidatos que tem 500 votos, 600 votos, 200, mas sem esses candidatos, você, na sua nominata, você não se elege mesmo se fizer 2, 3 mil votos. Você precisa de ter voto na legenda, né? Certo. E aí, quer dizer, quem está no governo acha um absurdo dar espaço para a nominata dos outros. E quem está chegando no governo quer espaço para fortalecer a sua nominata. Como é que você está vendo isso na eleição para o Legislativo? Olha, Luiz, eu acho que o prefeito ele tem que ter voz ativa. E ele tem que dizer a voz ativa e habilidade para lidar com isso. Uma coisa que eu digo sempre, uma coisa que eu mais aprendi nos 4 anos que eu governei essa cidade, foi ouvir.
eu sempre gostei de ouvir mais e mais, para tirar a minha opinião e respeitar o ponto de vista de cada um. Se eu digo uma coisa para você, no nosso governo, isso lá atrás, depois que isso passou a acontecer, nenhum vereador indicou nenhum cargo de confiança. Na época não existia isso. No primeiro governo de Garotinho também não existia isso. Nenhum vereador indicou nenhum cargo de confiança. No meu governo também nenhum. Aí no segundo governo de Garotinho, ele já começou a fazer essas composições. No nosso governo não tinha negócio de dar obra para A, B, C, nada, nunca existiu isso. Para vereador A, B, C, nada disso. O que existia é o reclamo da comunidade, precisava construir uma creche, aí a gente ia lá fazer a creche, botava o vereador no palanque e falava, ó, quem pediu essa creche aqui foi o vereador fulano de tal, prestigiava assim. Agora, aqui eu acho que... É o que Sérgio Abrantes, desculpa, chama de governo coalizão. Sim. Fernando Henrique fez isso no presidência, Lula fez Sim. isso. Dilma não fez e foi impeachment. Esse o modelo Bolsonaro só não caiu porque fez com o Centrão. O modelo atual é esse. O modelo atual é esse. Eu estou falando que difícil fazer sem essa composição. É o modelo, isso passou a existir depois. O modelo atual é esse. Agora, o prefeito, ele tem que ter habilidade para chamar os que já estão com ele e dizer, não, vocês vão ser prestigiados sim e tal, preciso de vocês, tal. Eles já devem ter muita coisa do governo, entendeu? E trazer, eu preciso de maioria. Isso tudo é diálogo, é muita conversa que vai ter, isso dá trabalho, porque as pessoas têm que ter paciência, isso não delega. Acho que um erro que a Rafael teve também foi esse. Você não delega, você traz para dentro e conversa com os vereadores abertamente, primeiro com o seu grupo, depois, agora vamos fazer com todo mundo junto, com os outros vereadores que estão vindo também. O problema é quando você é prefeito quer resolver isso, o vereador chega no seu gabinete e fala que aqui é 1 milhão. Aí, amigo, aí... Não quer ser sócio, como é que é? Quer ser sócio do governo. Aí, ou outro fala no gabinete que tem é 1 que milhão. ter, a conversa tem que ser republicana, não pode ser conversa nesse sentido, entendeu? Então eu acho que esse modelo de coalizão está dentro do espírito da democracia, mas tem que ter uma conversa republicana e quer participar do governo? Vai participar, mas participar para executar políticas públicas, coisas que sejam importantes para o município, não para chegar lá para fazer se locupletar. Isso não, nem pensar. Concordo com você, mas também tem que ter muito cuidado, porque a tal nova política, né, que negou tudo isso, gerou orçamento secreto, que custou mais caro aos cofres do país do que Mensalão e Petrolão juntos. Sim. Então, sim. Vou citar aqui o ideólogo do bolsonarismo, né, Olavo de Carvalho. Cuidado com mudança. De uma árvore se faz uma cadeira, mas a cadeira não volta a ser árvore. Então, se der ruim a cadeira, já era. Mas, Sérgio, estamos chegando no final do programa. Eu só queria fazer mais uma pergunta aqui e faculto jogo para Nogueira para fazer mais uma também, se quiser, para encerrar. A gente falou aqui, você falou de verticalidade, crescimento vertical, criticou isso. E o arquiteto urbanista Renato Siqueira, que participou do governo. Certo. O governo Rafael Diniz. Coloca aqui, o Sérgio Mendes. O modelo histórico de desenvolvimento das cidades se caracteriza pelo 3D, distante, dispersa e desconectada, especialmente para a expansão horizontal. Recentes paradigmas, isso em nosso plano diretor de mobilidade e também todo mundo consolidam a prática inversa, denominada 3C, compacta, coordenada e conectada. Ao afirmar que Campos possui mais de 4.000 km² e que é absurda a verticalização, você defende o modelo 3D da cidade? Com certeza, com certeza. Nós temos muita área que precisa ser habitada. Eu acho que Arthur Bernardes ali, que foi feita por Mocaibe, aquilo ali foi importantíssimo para o crescimento da cidade naquela região, entendeu? Eu acho que a tendência é crescer mais e mais, entendeu? E valorizar bem aquela região ali. Ele perguntou se você define o modelo 3D, que ele chama de distante, dispersa e desconectada. Sim.
Não, distante é de acordo com não é distante lá em Santa Maria nem em Santo Eduardo. Mais cima, o entorno da cidade ainda está habitável. Ainda você pode construir muito, ainda você pode levar novas empresas para o entorno da cidade. Eu acho que você tem que descentralizar. Porque quanto mais se concentra, e aí, por exemplo, já tem cidades que têm, assim, por exemplo, as próprias empresas têm horários flexíveis, porque tem horário de rush. Tem hora 8 horas da manhã para ir para 7h30, para a escola, tal. Então, mudar as empresas convencionarem, aí pode o poder público interceder nisso, convencionarem, mudar um pouco o horário do trabalho, que um grupo de trabalhadores entre em um outro horário para não congestionar muito o trânsito. Tem coisas que nós precisamos avançar nessa discussão, nesse pensamento, porque a cidade está ficando com um trânsito insuportável, entendeu? Está ficando com um trânsito caótico e a gente e sem transporte de coletivo que atenda essa demanda para que esses carros não fiquem assim congestionando o trânsito. Você falou em grupo, Sérgio. Eu só quero fechar com tentar uma identificação de grupos. Quando o Aloysio te questionou sobre sua posição, e agora recolocando todo esse legado, ou colocando esse legado todo aí, né, mais divulgado, mais exposto, com qual grupo você se identifica melhor, ou existe uma espécie de terceira pista, de terceira opção, né, para o eleitor? Porque em 2020, a eleição municipal ficou meio que polarizada entre Vladimir e o Caio, mas se não tem a participação do grupo Bacelar... Não, o Vladimir ganhava o primeiro turno. Vladimir ganharia no primeiro turno. Que conexão você faz sua com esse grupo Bacelar? Você se identifica bem? Você seria uma opção desse grupo? Ou esse grupo não é parte dos Bacelar? Como é que você se põe aí nesse tabuleiro? Não, olha, primeiro que eu tenho uma ótima relação com o Bacelar, sobretudo com o Marco Bacelar, com o pai. Com o pai. E Rodrigo já teve uma vez na minha casa, e antes, quando foi candidato pela primeira vez a deputado, falou que ia ser candidato, levado por uns amigos, e tenho boa relação com ele, mas não tão próxima como eu tenho a do Marco pai. E o Marquinho, menos, é só um contato, oi, mas tem uma boa relação com todos eles. E eu acho que na política a gente tem que conversar com todos os segmentos. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a melhor proposta para a cidade. A gente tem que trazer os bons elementos, as pessoas capacitadas para o nosso núcleo, para poder a gente trabalhar junto. Então aí você pega uma boa parte da turma de Caio Viana, uma boa parte da turma dos Bacelar, entendeu? Acho que tem muita gente boa, muita gente com qualidade ali, que a gente pode caminhar juntos. Agora, dialogar, nós estamos abertos a esse diálogo permanentemente com todos esses segmentos. Até com o Vladimir? Converso com ele, agora só acho difícil a gente caminhar junto pela forma que ele está governando essa cidade. Mas eu sei que ele tem uma aprovação aí, essa coisa toda, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Acho que poderíamos fazer uma cidade bem melhor. Mais uma. Vai lá. Rápido e rasteiro, que passamos de adorar, se não Cristiano, vai ser rápido e rasteiro em cima de mim. Oi, já está aqui. De 0 a 10. Nota para o seu governo, nota para o governo Rafael e nota para os 2 anos e 2 meses do governo Vladimir. Olha, o meu governo, vou te dar a nota do Ibope, que foi 7,5. Bom, regular e ótimo. Do governo Rafael, 5. 4 a 5, porque eu acho que ele errou muito naquilo que eu havia dito no início. Com o governo de Vladimir, eu acho que ele está com uma nota 6, 6,5, porque eu tenho muitas coisas que eu discordo. Ele podia aproveitar melhor esse recurso que a prefeitura tem e ele podia avançar mais com essa cidade. Eu acho que agora, governo de Campos, eu dou 9,5, governador Cláudio Castro, que é governador e muito prefeito dessa cidade.
O dinheiro do SEDAI, né? Ah, bom, mas as coisas estão acontecendo. O governo Garotinho tinha recurso também. Não, veja bem, eu acho que poucas vezes o governo estadual fez Exatamente. por campos que o governo estadual fez. Exatamente. Acho não, isso não é nem uma questão de opinião, É isso é um verdade, fato. verdade. Agora, assim, eu quero dizer que o mesmo governo, que em 2013, a gente viu isso aqui na UENF, que você ajudou a fundar, doutores da UENF recorrendo à doação de cesta básica para ter o que comer. Foi. Que é insolvência do Estado, que está renegociando agora com o governo Lula. Isso. Inclusive foi ontem pauta disso. Foi. Foi pauta. Né? O que eu quero dizer é que assim como o royalties é uma coisa finita, a venda dessa DAI também é. Os recursos não vão durar para a vida toda. Luiz, um detalhe importante que muito me preocupa, por exemplo, Preve Campos tem 14 mil aposentados e pensionistas, a folha é de 16 milhões, tem 700 milhões aplicados, não sei onde. O prefeito precisa vir a público e dizer onde está aplicado desde o governo Rosinha. Então, sabe como é que ele está pagando essa folha de 16 milhões? É com a contribuição dos 14% do servidor que está na ativa e também do aposentado, e ele está pagando também com o atrasado que ele está botando em dia. Então é esse dinheiro que está fazendo girar essa folha de aposentado pensionista. Mas até quando? A tendência é a população envelhecer mais. Nós vamos ter mais aposentados, mais pensionistas. Até quando nós temos esse recurso do petróleo? Então isso tudo tem que ser pensado já. Isso Desculpa, já para ano que vem não pode mais, 2025 não pode mais usar, esse 2023 pode usar ainda 50%. 50%. Não, 75%, 2024 50% e 2025 zero. Ele estava tentando, ele teve lá no Tribunal de Contas, eu li isso, que tentando um novo TAG, no termo de ajustamento de gestão. Ele está tentando com o Tribunal de Contas. Foi na terça-feira, se não me engano. Foi nessa semana, ele teve lá, o prefeito teve lá para tentar um novo TAG, que eu acho que ele, na verdade, não vai ter como cumprir isso que está estabelecido. Entendeu? Porque não tem o preocupante recurso de próprio. Campos é essa arrecadação própria. E você tem um outro... Porque teve, além do petróleo, o que também melhorou a situação, e aí é mérito sim, não é um acaso, como guerra na Ucrânia, o petróleo sobe, é mérito de Vladimir, do tempo que ele teve lá como deputado federal, e também da atuação da irmã dele, Clarice, enquanto foi deputado até o ano passado, e do senador Carlos Portinho também, muita emenda, bem mais do que foi no governo Rafael. Logicamente que o principal é o petróleo, mas tem muito dinheiro de emenda também. Sim. Essa articulação com o Congresso é muito importante para trazer recursos. Eu tenho uma outra preocupação também, por exemplo, já entrevistamos aqui o diretor da Guarda, o comandante da Guarda, né? A Guarda está envelhecida, precisa imediatamente de um concurso. Eu fiz um concurso público geral para a prefeitura. Como é que você vai colocar mais? O último concurso público geral para a prefeitura foi feito no meu governo. Depois foram setorizados, alguns concursos setorizados, na área médica ou na área de professores, mas geral para a prefeitura, o último foi em 96 no nosso governo. Não, porque assim como você falou que Campos pode chegar um momento de não ter que escolher entre que equipamento vai fechar. Exatamente isso. Campos pode chegar um momento também de não ter dinheiro para pagar os meus servidores que tem. Exatamente isso. Os aposentados da ativa também. Também. Perfeito. Se for arrecadação própria, a gente já viveria isso. Se for só arrecadação própria. O que salva a gente são os royalties e emenda parlamentar. Isso. E o recurso que Cláudio Castro está investindo aqui. E o governador, né? Bendito governador. Hoje a arrecadação de Campos em termos de percentual, royalties representa aí mais de 40%. Mais de 40%. Muito mais. Royalties de participação especial. O movimento de negócio próprio de Campos tem subido, mas ele assim, ainda não é o principal desafio de Campos. Para qualquer um em 2024. É verdade. Perfeito. Bom, são 9 horas e 11 minutos. Vamos lá. Obrigado pela boa entrevista, produtiva, bacana. Espero que você esteja aí de volta em breve. A casa sempre te recebe muito bem. Tem direito a um minutinho? Tem direito ainda ao... Vou ver aqui no VAR. Vê aí, Beto. Vê no VAR, por favor. E, sobretudo, agradecer a sua simpatia, seu carinho com todos nós. Dizer sempre que é bom recebê-lo aqui. Obrigado, Cláudio, Beto aqui na técnica, Aloysio, obrigado a vocês que
ouviram e assistiram o programa Folha no Ar. Eu só queria deixar rapidamente dizer o seguinte: de 93 a 96, quando eu governei essa cidade, eu calcei e asfaltei mais de 500 ruas em Campos. Fiz obras que os prefeitos não gostam de fazer porque fica embaixo da terra e não tem como inaugurar. Fiz mais de 40 quilômetros de galeria de águas pluviais. Construímos o Shopping Estrada com a iniciativa privada, construímos a Orla 2 na Lapa com a iniciativa privada. O servidor municipal tinha aumento real ano a ano, que eu sentava com o sindicato e definia com eles. O servidor municipal teve o Hospital São João, que era um hospital particular, ele era assistido ali, pago pelo nosso governo, ele e a família dele. Nós trouxemos o aeroporto para o Farol, o gás, enfim, é muita coisa que a gente pode falar sobre o nosso governo. E aí veio um cidadão depois dizer que nós não fizemos nada, fizemos muito e precisa de mais uns 2 programas para eu dizer a vocês tudo que nós fizemos por essa cidade. Obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Conto com a próxima, né? Boa pauta. Aloysio, obrigado. Agradecer a Sérgio. Logicamente que o programa tem uma parte muito voltada para a política, né? Não é só isso, a gente fala de cultura aqui, fala de Eu tenho ouvido, eu ouço. Eu sei, sobre teologia, sobre, enfim, história. É um programa mais lógico. O padre Fernando, o bispo Fernando Ivan teve aqui. Eu vi. Mas a política é uma coisa, é um nicho importante do jornalismo de Campos, né? Você é jornalista, você sabe disso, né? Seja na rádio também, Nogueira conhece bem melhor que eu. Vamos ver como é que as coisas vão caminhar aí, né? Porque fatalmente, se você... Muita água vai passar agora embaixo da ponte Rosinha mesmo. Não é Leonel Brizola, não. Em um ano, 7 meses e 3 semanas, pode passar um tsunami até levar a ponte. Verdade. Cair para um lado ou para o outro. Com certeza, com certeza. Então, ou nada, como diria Marco Maciel. Tudo ou nada, inclusive nada. Agora, a coisa caminhando, e se você consolidar essa pretensão sua, logicamente, que todos aqueles que chegarem, porque é uma peneira, né? A todos aqueles que chegarem, de fato, às convenções e saírem candidatos, cargo executivo, pelo menos, porque legislativo não dá, é impossível. Você não dá para ver todos. Você não pode ver todos, pela equidade da lei, você não ouve nenhum. Mas se chegar lá, logicamente que a gente vai. O mesmo espaço que foi dado a um vai ser dado a todos. Claro, né? Como sempre foi aqui. E a parte disso, acho que você tem muito a contribuir com esse período do governo que você teve à frente. Acho que gosto muito de história, acho que é muito importante lembrar a história. Vivi essa história, eu lembro bem. Mas acho assim, o que eu acho é que o seu desafio vai ser, se você conseguir chegar lá, é jogar isso para o interesse de uma população considerável que não viveu aquele tempo. E para o qual... Porque, olha só, você é de uma geração, eu sou de geração posterior à sua. Falamos aqui de Rafael, Vladimir, Caio e Rodrigo, que são uma geração posterior à minha. Então, que é a geração que hoje tá aí, né? Então, é isso. Mas desejo sorte e certamente se você chegar lá, se você passar por esses pontos aí necessários, a gente vai falar muito aqui. Independente se você chegar ou não, acho que você é um analista político bom e vamos estar podendo conversar aqui sempre. Tá bom? Porque na verdade eu estou aqui como ex-prefeito, não como candidato, porque tem russo, tem americano, tem islamita, tem um monte de gente. Tem um monte de gente para conversar ainda. Vamos lá, são 9h16. Desculpa. Pois não? Amanhã Marcão Gomes. Boa. Grande Marcão Gomes. Ex-vereador, presidente da Câmara e ex-deputado federal. E suplente, né? De deputado federal, né?
Eu não sei como é que ele ficou tá agora. Só dando uma olhada. Mesmo que ele seja, suplente mas mesmo tá lá que embaixo. seja lá embaixo. Ele foi como suplente e chegou a assumir o mandato. Só que né? ele Na agora época, Mas agora, como dizia ele tá o poeta... suplência bem distante. Deus me livre. Vamos lá. São 9h17. Então, amanhã às 7 de volta com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM. Agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Né? E também, claro, evidente, fique ligado, fique aqui na Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.